Sexto ano, nós estamos estudando fração e nós vimos que uma fração nada mais é do que uma divisão, quando você tem alguma coisa inteira e divide aquilo em partes. Bom, nós estudamos também operações relacionadas à fração, adição e subtração. Nós vimos que para somar duas frações ou subtrair, é preciso que os denominadores sejam iguais. Caso isso não aconteça, eu preciso calcular o mínimo múltiplo comum e encontrar o múltiplo comum desses dois denominadores. Nessa aula de hoje, nós vamos continuar o nosso estudo sobre operações matemáticas, falando das outras operações, porque nós só falamos de adição e subtração. Então, agora nós vamos falar sobre multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Multiplicação. Para multiplicar duas frações, você multiplica os numeradores e depois multiplica os denominadores. A multiplicação é bem simples. Eu quero multiplicar a fração 2 terços pela multiplicação 1 sétimo. Quem são os numeradores? 2 e 1. E 2 vezes 1 é 2. Quem são os denominadores? 3 e 7. 3 vezes 7 é 21. Então, a multiplicação dessas duas frações é 2 sobre 21 avos. Então, multiplicar a fração, multiplica os numeradores, multiplica os denominadores. Pode acontecer de você ter que multiplicar uma fração por um número natural, ou seja, um número que não é fração. Exemplo, 1 quarto vezes 32. 1 quarto é uma fração, já o número 32 é um número natural, ele não é uma fração. Quando eu tenho que multiplicar dois valores assim, eu vou multiplicar os numeradores, ou seja, o 32 e o 1, e eu vou repetir o denominador 4, porque não tem outro valor abaixo de 32 para fazer a multiplicação. Então, nós multiplicamos 1 vezes 32 é 32, e 4 nós repetimos. Observe que se você quiser, você pode acrescentar abaixo do 32 o denominador 1. Sempre que você tiver um número que não tenha denominador, mas que você precisa do denominador dele, principalmente quando nós estamos falando de soma, subtração ou divisão entre fração, você pode acrescentar um denominador, mas só pode ser o número 1. Então, se eu acrescentasse 1 no 32, ainda assim chegaria na mesma resposta, porque 4 vezes 1 ainda assim é 4. Nesse caso, eu fiquei com o numerador 32 e o denominador 4. Essa fração é o que nós chamamos de fração aparente. Por quê? Ela parece uma fração, mas na verdade ela não é. A fração aparente é quando você consegue dividir o numerador pelo denominador e essa divisão ser exata. O número 32, ele é divisível pelo número 4, porque 32 dividido por 4 é 8. Então, nossa resposta, 8. Nosso próximo exemplo, 3 quintos vezes 12 quintos. O numerador 3 e 12, então eu posso multiplicar. 3 vezes 12, 36. Os denominadores é 5 e 5, então eu multiplico 5 vezes 5, 25. Ficamos com 36 sobre 25 avos. Então, multiplicação, multiplica os numeradores e multiplica os denominadores. Divisão de fração. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Na divisão, eu vou transformá-la em uma multiplicação. Então, eu vou repetir a primeira fração, vou trocar o sinal de divisão por multiplicação e vou inverter a segunda, ou seja, eu vou trocar numerador e denominador de posição. Eu tenho no primeiro exemplo, 1 meio dividido por 5 terços. Eu vou repetir a primeira fração em meio, eu vou trocar o sinal de divisão por multiplicação e eu vou inverter a segunda fração. O 5 é numerador,
passa a ser denominador, o 3 era denominador, passa a ser numerador. Agora eu fiquei com 1 meio vezes 3 quintos. Multiplico no mesmo processo que nós fizemos no exemplo anterior. 1 vezes 3 é 3 e 2 vezes 5 é 10. Então, ficamos com 3 décimos. Próximo exemplo. 4 sobre 12 dividido por 8 sobre 3. Eu vou repetir a primeira fração, 4 sobre 12 avos. Eu vou trocar a divisão por multiplicação e eu vou inverter a segunda fração. O 8 era numerador, passa a ser denominador. O 3 era denominador, passa a ser numerador. Fiquei com 4 dozeavos vezes 3 oitavos. Multiplico 4 vezes 3 é 12 e 12 vezes 8, 96. Fiquei com 12 sobre 96 avos. Então, é bem simples a divisão. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Aqui também pode acontecer de você ter que fazer uma divisão entre fração e um dos números não ser fração, ser um número natural. Exemplo, eu estou dividindo o número 10 pela fração 2 terços. Então, o que eu vou fazer é acrescentar um denominador ao nosso número 10. Então, ele vai ficar com 10 sobre 1 vezes o inverso da segunda, 3 sobre 2. Observe que ao acrescentar 1 ao denominador, não faz diferença porque isso é uma fração aparente. Ela parece uma fração porque tem numerador e denominador, mas ela não é. Porque se você dividir 10 por 1, você tem o próprio 10. Eu multipliquei pelo inverso da segunda, então vou multiplicar os numeradores. 10 vezes 3, 30. 1 vezes 2, 2. Eu fiquei com 30 dividido por 2. Aqui, novamente, eu tenho uma fração aparente, porque eu consigo dividir 30 por 2, é 15. Então, parece uma fração, mas na verdade é um número natural. No nosso próximo exemplo, nós temos o número misto 1 inteiro, 1 sobre 2, ou 1 meio, dividido por 1 sobre 6. A primeira coisa que eu tenho que lembrar é que número misto, você não faz operações matemáticas com ele, porque vai ficar mais complicado. Então, você vai transformar ele numa fração imprópria. Para transformar um número misto em uma fração imprópria, é extremamente simples, porque você vai repetir o denominador, no caso o denominador é 2, você repete, e para preencher o numerador, você vai fazer o seguinte processo: vai multiplicar o denominador 2 pela parte inteira, 1, e vai somar com 1, que é o numerador. 2 vezes 1 é 2, 2 mais 1, 3. Então, o número misto se transformou na fração imprópria, 3 sobre 2, dividido por 1 sobre 6. Repete a primeira fração, 3 sobre 2, troca o sinal de divisão por multiplicação e inverte a segunda. O 1, que era numerador, passa a ser denominador, o 6, que era denominador, passa a ser numerador. 3 meios vezes 1 vezes 6 sobre 1, eu multiplico os numeradores. 3 vezes 6 é 18. E multiplico os denominadores. 2 vezes 1, 2. 18 sobre 9. Potenciação é uma operação matemática que nós estudamos esse ano. Nós vimos que na potenciação nós temos uma base e essa base tem um expoente. Esse expoente vai indicar quantas vezes você vai multiplicar a base. Então, a potenciação é uma multiplicação com os mesmos fatores, com a mesma base. Na potenciação, falando sobre fração, nós vamos elevar tanto o numerador quanto o denominador da fração ao expoente dado. Então, nós vamos fazer o mesmo cálculo, nós vamos elevar a base ao expoente. Mas aqui, como nós temos dois valores, nós vamos ter que fazer isso com esses dois valores. Exemplo: 3 quintos ao quadrado. Eu tenho a base, que é a fração 3 quintos, e eu tenho o expoente, que é 2. Então, eu preciso elevar essa base 2 vezes, ou seja, eu vou multiplicá-la 2 vezes. Então, eu vou levar o 3 ao quadrado
que é 3 vezes 3, 9, e o 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, 25. Então, ficamos com a fração 9 sobre 25 avos. Nosso próximo exemplo, 2 nonos ao quadrado. Então, eu vou elevar o 2 ao quadrado, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16. E fazemos o mesmo processo, só que agora com o número 9. Vamos elevar o 9 a 4. 9 vezes 9 é 81. 81 vezes 9 é 729. E 729 vezes 9 é 6.561. Então, potenciação, você vai elevar tanto o numerador como o denominador àquele expoente que você tem. Você vai repetir a base quantas vezes o expoente mandar. E na radiciação? Na radiciação, eu vou extrair a raiz do numerador e do denominador. Aqui nós vamos trabalhar mais com raiz quadrada. Lembra que a raiz quadrada, eu procuro o número que multiplicado por ele mesmo é o valor que está dentro da raiz. Então, a radiciação, ela é o contrário da potenciação. Eu tenho a raiz quadrada da fração 25 sobre 36. Então, eu tenho que calcular a raiz quadrada de 25 e a raiz quadrada de 36. A raiz quadrada de 25 é 5. Por quê? Porque 5 ao quadrado, ou seja, 5 vezes 5, é 25. Já no denominador, a raiz quadrada de 36 é 6. Por quê? Porque 6 ao quadrado, ou seja, 6 vezes 6 é 36. Então, a raiz quadrada de 25 sobre 36 é igual a 5 sobre 6. Raiz quadrada de 169 sobre 196, eu preciso calcular a raiz quadrada de 169, é 13, porque 13 ao quadrado, ou seja, 13 vezes 13 é 169, e a raiz quadrada de 196 é 14, porque 14 ao quadrado, ou seja, 14 vezes 14 é 196. Então, a raiz quadrada de 169 sobre 196 é igual a 13 sobre 14. Observe que extrair a raiz quadrada exige que você tenha conhecimento de multiplicação. Então, por exemplo, a raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 vezes 9 é 81. A raiz quadrada de 144 é 12, porque 12 vezes 12 é 144. E assim por diante. Então, é importante que você tenha atenção com a multiplicação para conseguir encontrar os valores da raiz quadrada. Pessoal, agora nós concluímos as nossas explicações do conteúdo relacionado à fração. Nós entendemos o que é fração, classificação de fração, entendemos simplificação de fração, conseguimos também trabalhar as operações matemáticas relacionadas à fração. Então, qualquer dúvida, é só entrar em contato durante os plantões de dúvida.